Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 31 de maio de 2022, são 8 horas da manhã. Pré-campanha de Bolsonaro concentra esforços para subir 5% nas pesquisas, como Lula subiu, ou melhor, 5 pontos nas pesquisas. A pré-campanha do presidente mira nesse percentual que Lula conseguiu na mais recente pesquisa Datafolha para reduzir a diferença em relação a ele e levar a disputa ao segundo turno. Apesar de o presidente Jair Bolsonaro e aliados tentarem desacreditar as pesquisas de intenção de voto, a pré-campanha dele encara os levantamentos com maior atenção, em especial após o Datafolha apontar semana passada a possibilidade de Lula ganhar as eleições no primeiro turno. Segundo o levantamento, Lula é preferido de 48% dos eleitores contra 27% de Bolsonaro que votariam nele. Na avaliação da pré-campanha bolsonarista, o chefe do executivo precisa de mais 5 pontos percentuais para afastar de vez qualquer possibilidade de Lula ganhar o pleito no primeiro turno. Na verdade, Bolsonaro aposta em Ciro Gomes. Ele é o instrumento que Bolsonaro pretende usar para tentar impedir a vitória do Lula no primeiro turno, mas a má notícia para ele é que Ciro está caindo como ele, e Lula tem um apoio crescente. Ele ainda não esgotou, segundo a análise aqui do Blog da Cidadania, o seu potencial para subir nas pesquisas. O que acontece é que Bolsonaro mira cada passo que Lula dá e ele, ao não conseguir se equiparar ao presidente, o sujeito fica enlouquecido. E o sertanejo bolsomínio, o tal de Gustavo Lima, eu não me conformo com esses 2 T's que ele colocou no nome dele, chora em desabafo. Nunca me aproveitei de dinheiro público. Esse sujeito vive de dinheiro de prefeitura, ele roda o interior de São Paulo e roda o interior do país, fazendo shows para a prefeitura com dinheiro público, e tem a cara de pau de criticar, por exemplo, a Anitta por usar a Lei Rouanet, que a Lei Rouanet é o seguinte: o dinheiro não é público, é dinheiro de impostos de empresários que é usado para cultura. É um dinheiro que nem entrou nos cofres públicos e que eventualmente não entraria se não fosse a Lei Rouanet. Agora, no Metrópolis, mais uma do Bolsonaro. O empresário pagou um barco de luxo, alugou um barco de luxo para uma festa da ex-mulher de Bolsonaro, a tal de Ana Cristina. Francisco Carvalho fez pix para a dona do barco e alega ter presenteado a mulher da ex-mulher de Bolsonaro. Ela ficou super grata, diz assessor. Que coisa, não? Do nada, sem razão nenhuma, por puro desprendimento, o sujeito pagou toda essa fortuna para a proprietária do Blue Lake, a embarcação que foi alugada para ele. Está aqui a foto do benfeitor da mulher de Bolsonaro. E no Globo, apesar do apoio oficial do MDB a Simone Tebet, o MDB está se dividindo entre Lula e Bolsonaro porque sabe que ela não vai decolar. Na verdade, a candidatura de Simone Tebet é apenas um capricho de uma ala do MDB que não quer aceitar que, na verdade, a eleição está polarizada entre Lula e Bolsonaro e nem políticos experientes estão conseguindo desfazer essa polarização, quanto mais a Simone Tebet, que ninguém sabe quem é. Ainda no Globo, combinada na estratégia eleitoral, o Ciro intensifica os ataques a Lula, mostra o levantamento. Até o momento, porém, o Bolsonaro segue sendo o alvo preferencial do candidato do PDT ao Planalto.
Enquanto o Lula luta para se mostrar viável, enquanto o Ciro luta para se mostrar viável na corrida eleitoral, por hora dominada por dois adversários, Ciro intensifica os ataques a Lula nas redes e já é usado, o Ciro vem sendo usado pelos bolsonaristas para atacar o Lula. É um triste fim para a carreira do Ciro Gomes. No Metrópolis, suprema ironia, o Exército espera o Alexandre Moraes assumir o TSE para reatar com o TSE, porque essa é a suprema ironia. O pior inimigo do Bolsonaro tem uma relação excelente com o Exército. Durma com um barulho desse, Bolsonaro. E no Correio Brasiliense, o Bolsonaro diz que Lula não consegue sair na rua para tomar uma Coca-Cola. Na verdade, o Bolsonaro tenta atrair o Lula para a rua para mandar os seus nazistas para atacarem as manifestações do presidente, inclusive até com meios físicos. Então é muito bom que o Lula tome cuidado, mas o Lula é experiente, ele não está caindo nessas armadilhas. E o PT está tendo muito cuidado nas manifestações, porque realmente o Bolsonaro ele está pretendendo tumultuar e talvez até provocar coisa pior nas manifestações do Lula. E um representante da ONU se reúne com Barroso, ele vem ao Brasil, se reúne com o Barroso e manifesta preocupação com casos de violência policial no Brasil. Diz o Correio Brasiliense. Em visita ao Brasil, Jarabe, que é o nome do enviado, informou ao ministro que a ONU acompanha os casos de violência policial no Rio de Janeiro e as ocorrências recentes envolvendo a Polícia Rodoviária Federal. Esse caso expôs o Brasil diante do mundo. A cada dia que passa, o Brasil se torna um país do qual a comunidade internacional quer distância. E é incrível que tem empresário que apoie um presidente que provoca essa situação, porque isso afeta, inclusive, os negócios do país com o exterior. Ainda no Correio Brasiliense, o PL vai destinar à mulher do Bolsonaro 30% do tempo da propaganda partidária, porque o partido já detectou que um dos principais problemas de Bolsonaro é uma ampla, enorme, gigantesca rejeição das mulheres a ele. E para o ex-ministro da Fazenda, o Guido Mantega, o ex-ministro da era PT, no Ministério da Fazenda, ele diz que o Bolsonaro já privatizou o BNDES, o BB e a Caixa Econômica. Diz que só visam lucro e é evidentemente o papel social desses bancos públicos foi completamente abandonado pelo Bolsonaro. E a presença de militares em cargos civis dispara sobre Bolsonaro, revela estudo, e essa presença já subiu 193% no governo dele. Ele enfiou milhares de militares em cargos civis, aparelhando e militarizando o governo da República. Bolsonaristas fazem marcação de agenda de Lula e PT, evita a exposição do ex-presidente. Na verdade, os bolsonaristas estão acompanhando milimetricamente a marcação das agendas públicas do Lula para tentar tumultuar a campanha dele. Enquanto isso, o TSE fica dormindo em berço esplêndido. E no Datafolha, a aversão a Bolsonaro é dominante entre as mulheres, mas não só entre mulheres pobres. As ricas também odeiam Bolsonaro. E a vantagem de Lula entre os homens, ou melhor, a rejeição a Lula entre os homens, aumenta na medida que o entrevistado tem mais renda, é mais rico. Então, o Lula ele tem a avaliação boa entre os homens, a maioria dos homens, mas a avaliação dele é pior entre os homens ricos. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.